Nosso mandato vem trazendo discussões referentes à questão das mulheres. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um tema bastante importante para todos e todas nós, né? Que é a questão da saúde mental das mulheres. Nós adotamos, né, criamos esse espaço que chama-se o Fala Mulher, justamente para a gente poder trazer essas pautas que dizem interesse a todas nós e poder discutir um pouco, fazer uma reflexão, né, sobre o nosso dia a dia, as questões que estão relacionadas a nós mulheres, né? E nós fizemos um convite muito especial para a psicóloga Tainá Piccolotto, que já nos cruzamos em outros momentos, né? A Tainá tem atuado muito sobre essa perspectiva da questão da saúde mental, obviamente, mas das mulheres, né? Trabalhando com vários grupos de mulheres. E hoje nós estamos aqui para fazer esse bate-papo, essa conversa, para trazer informações para as mulheres, algumas reflexões necessárias para que a gente possa lidar, né, com essa turbulência de situações que dizem respeito às nossas vidas, né? Então, Tainá, gostaria que te apresentasse, né, falasse um pouquinho do teu trabalho. Então tá, gente, é um prazer estar aqui, Paulo, eu agradeço o convite, porque é cada vez mais necessário que a gente fale sobre saúde mental. A gente sabe que é um assunto que está mais falado ultimamente, nos últimos anos, se a gente for reparar, mas ainda tem um caminho muito grande para a gente percorrer. Eu sou psicóloga clínica, atuo com terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema, que são minhas áreas de estudo. Eu trabalho com o público de adolescentes e adultos e com certeza uma das queixas, demandas que chega na clínica tem os atravessamentos do fato de ser mulher. O gênero ele acaba impactando muitas vezes na forma como a gente vive em sociedade e isso vai trazer reflexos na nossa saúde mental. Então é uma questão que a gente precisa estar atentas e tanto o poder público, né, quanto nós profissionais ter um olhar para o sofrimento da mulher em decorrência do seu gênero. Né? Nos grupos que a gente tem conversado de mulheres, assim, a gente vê diversas situações, né? O acúmulo de trabalho, a preocupação com a casa, o terceiro turno, muitas vezes, né? A questão do desemprego, do luto, a mãe solo que cuida, né? E gerencia, a falta da rede de apoio às mulheres. Então, são situações cotidianas que nos fazem refletir, né? De como essa mulher se prepara para fazer esse enfrentamento dessas problemáticas, dessas situações, né? O luto, a própria questão da doença. Então, são N situações, né, que denotam, eu acho assim, a necessidade da questão do cuidado com essa saúde mental, né? Então, assim, são problemas sociais, enfim. E eu gostaria de perguntar, assim, na verdade, como que a gente vai fazer para lidar com essas situações, né? O que nós devemos ter cuidado, né, consigo mesma, a questão da autoestima, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso para nós. Eu acho que isso que tu trouxe na tua fala é muito importante da gente parar para perceber o acúmulo de tarefas, de papéis sociais que a mulher precisa desempenhar hoje. Muitas vezes essa mulher é mãe, essa mulher é parceira, essa mulher é filha, familiar, cuidadora, trabalhadora, então ela acumula um monte de tarefas que por consequência vai trazer uma sobrecarga, uma exaustão, muitas vezes tendo um impacto negativo na sua saúde mental. Principalmente porque não sobra nem tempo para ela olhar para se perceber muitas vezes dentro do seu sofrimento. A vida está correndo ali tanto no automático que tu não consegue parar para perceber o que está acontecendo contigo mesmo. E isso é algo que eu costumo dizer que é o primeiro passo, é se perceber. É tirar um tempo para olhar para si, para o que está acontecendo comigo, qual é o meu contexto, será que eu estou tendo a rede de apoio necessária, né, adequada? Então o primeiro passo seria reservar tempo para olhar para si. O que está acontecendo, o que está sentindo, o que está pensando. Então tudo isso é muito importante, então a gente precisa destinar momentos em que a gente consiga se olhar, né? Seja no espelho, seja olhar internamente. Então é o momento onde a gente vai conseguir perceber quais caminhos são necessários. Se tu para olhar para si e tu observa que existe um sofrimento, que existe um incômodo, que existe algo que não tá legal, esse é o momento de buscar ajuda. Seja ajuda num sentido mais informal, de ter uma rede de apoio, de ter família, de ter amigos que vão te apoiar,
ou uma ajuda especializada, né? Profissionais da área da saúde mental vão ser os melhores para poder te orientar nesse sentido. Hoje em dia a gente percebe, e graças a Deus que isso nós evoluímos nesse sentido, daquela questão da busca da ajuda, né? Seja um psicólogo, em outras situações, às vezes o psiquiatra, porque historicamente, assim, essa questão da busca de ajuda parecia que nós estávamos demonstrando uma fragilidade, e na verdade não é nada disso, né? Então, assim, acho que é preciso alertar as mulheres, né, de que quando a gente não consegue superar uma situação, que a gente busque ajuda, né? E tu falaste, assim, na questão das políticas públicas. A gente tem visto, assim, a necessidade de cada vez mais nós termos esse profissional qualificado, né, de apoio a essas mulheres, né, que enfrentam naquele momento uma dificuldade, um problema, enfim, né? Porque a gente percebe hoje, assim, depois da pandemia, né, e pós-enchente, porque fomos aqui afetados por isso também, o nível de ansiedade das pessoas, né? E aí eu estou falando aqui, nós estamos falando das mulheres, mas das crianças, dos jovens, dos idosos, assim. Então, como lidar com essas situações, assim, né, de onde procurar essa ajuda, primeiramente, né? Claro, isso é bem importante de falar. A forma como a nossa sociedade está estruturada hoje, a forma como as intempéries do tempo, do clima estão se colocando, fazem com que a gente fique mais vulnerável, mais sensível diante de tudo. E tem motivos para isso, né? A gente está enfrentando desafios cada vez mais novos e inesperados. O primeiro passo para que a gente consiga lidar com essas questões de uma forma mais funcional, mais saudável, é se fortalecer de recursos psicológicos para esse enfrentamento. A flexibilidade psicológica, a gente, como estava comentando informalmente, sobre a gente não ter o controle de muitas coisas e a gente precisa aceitar isso. Então, esse passo de se fortalecer, desenvolver recursos, ter estratégias para fazer esse enfrentamento de situações atípicas vai ser bem importante. E como é que a gente busca essa ajuda, né? Hoje a gente sabe que nem sempre a gente consegue ter diretamente o atendimento especializado, mas os postos de saúde hoje eles são, a maioria deles, né, portas abertas, então tu chega e tu pode ter a orientação, né, sobre o que fazer, qual é a melhor opção no teu caso. E claro, a maioria também dos profissionais de saúde, como os psicólogos, também está disponível se tu tem contato com algum para tirar uma dúvida. Oi, fulano, tudo bem? Eu tô sentindo assim, será que eu devo procurar um psiquiatra? Será que eu devo procurar um psicólogo? Será que um médico clínico generalista pode me ajudar? Então, tu ter ali o acesso à informação adequada é muito necessário. A gente precisa cuidar que hoje na internet tem conteúdos, tem informações que nem sempre são tão apuradas, né? Então, o primeiro momento ali, então, ou busca um serviço de saúde, aqui no nosso município também temos um CAPS, né, onde os profissionais vão poder orientar do que é melhor fazer, mas também, se tu tiver o conhecimento, contato de algum profissional da saúde, ele também vai poder te orientar sobre quais são as melhores opções para ti naquele momento. Nós temos uma situação que envolve, assim, e a gente tem vivenciado, assim, em alguns lugares que a gente anda e a gente recebe aqui na Câmara, através da Procuradoria, as situações de violência contra a mulher, né? E de fato, isso é algo que desestrutura psicologicamente as mulheres, né? Queria que tu também pudesse falar um pouquinho sobre essa questão, assim, para as mulheres que sofrem com assédio, né? Com a questão da violência, seja ela qual for o tipo, né? Então, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza, a violência hoje, e ela vem historicamente né, atingindo as mulheres, ela é um desafio, né? Porque ela coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, de sensibilidade, né? Então, é sempre muito delicado, mas nesse momento o que a mulher mais vai precisar é do apoio, não é do julgamento, do questionamento, e isso todos nós, profissionais ou não, vamos ter um papel. A gente pode contribuir com uma mulher em situação de violência. Às vezes vai ser através do apoio, da escuta, às vezes vai ser ajudando ela a chegar nos serviços necessários, seja no sentido da segurança pública, né, hoje das delegacias que vão conseguir trazer uma proteção para essa mulher,
muitas vezes vai ser encaminhando ela para um serviço de saúde, para um atendimento psicológico. Então, nesse contexto, todos nós, enquanto sociedade, temos a chance de contribuir. Claro que muitas vezes vai ser necessário um serviço especializado, mas a gente precisa ter a consciência também que todos nós podemos contribuir de alguma forma. E isso é muito também pela validação do que a mulher está passando, porque assim como permanecem estigmas de saúde mental, permanecem estigmas em relação à mulher, ao papel da mulher, muitas vezes numa relação de que precisa perdoar, de que precisa entender, de que precisa ser a pessoa que vai mudar o seu companheiro. Mas não é, né? As mulheres, na verdade, elas merecem respeito, seja nessa relação, seja em qualquer outra. Então, a gente precisa não reforçar esse tipo de estigma. Não, fica nessa relação, as coisas vão melhorar. A gente sabe que o ciclo da violência, ele é feito de momentos mais tensos, de conflito, e depois de momentos mais leves, onde tudo tá bem. Então, acaba que a mulher fica nesse processo acreditando, né, numa melhora, e o entorno dela muitas vezes está reforçando isso. Quando a mulher tem a possibilidade de ter um atendimento psicológico, por exemplo, em saúde mental, ela consegue reconhecer esse ciclo de violência, ela consegue entender os motivos que talvez mantêm ela nessa relação, né, em relação ao seu contexto de vida, sua história, suas crenças pessoais, aquilo que ela entende sobre o mundo, que às vezes está contribuindo para que ela fique nessa relação que não é saudável. Então, quando a gente tem a possibilidade de aprofundar a situação individual de cada uma das mulheres, a gente consegue entender e orientar de uma forma melhor, né? E tu falando assim, eu fiquei pensando que como a sociedade cobra da mulher algumas questões, né? Sim. A gente fala muito sobre essa questão da beleza, sim, né? Que é muitas vezes cobrada e imposta às mulheres, e a gente vê casos, situações, né, onde as mulheres chegam a perder a vida em função de uma busca que não é pela qualidade de vida e pela saúde, mas mais por uma questão da cobrança da beleza física, do padrão de beleza que é cobrado, né, da mulher. Hoje os homens também têm buscado muito essa questão da autoestima, a gente dialogava sobre isso, né? Mas a questão das mulheres, como somos cobradas em relação a isso, né? Sim, às vezes não parte nem de um desejo pessoal, né, que todas nós temos o direito de escolher, mas vem de uma pressão externa, de um padrão estético que te diz tu precisa ser desta forma. Então, a mulher está ali incessantemente buscando esse formato, que é um formato que tem outros atravessamentos, né, não só de gênero, mas também de cor e raça, né, de mulheres com deficiência. Então, tudo isso impacta nos padrões estéticos que a sociedade exige, né? E a mulher muitas vezes entra nessa busca por algo que vai preencher externamente, mas que dentro traz um sofrimento muito grande. Porque nesse processo muitas vezes ela perde sua autenticidade, sua espontaneidade para cumprir uma exigência social. Então, sim, pode também afetar muito a saúde mental da mulher, a questão dos padrões estéticos. É preciso que a gente esteja muito atento que a autoestima ela não vem só do externo. Na verdade, a autoestima é muito mais o quanto a gente entende o nosso valor internamente. Né? Isso é importante, né? Entender que o nosso valor, a nossa percepção de valor vem muito mais de dentro do que necessariamente de uma parte estética externa, né? E a gente tem dito assim muito que hoje é difícil ser mulher, assim, porque a gente tem preconceito, a discriminação, né? Situações que são colocadas no dia a dia da gente. E a gente sempre coloca assim, se para nós mulheres não é fácil, e não é, né? Eu trago aqui a tua fala no sentido de dizer assim, as mulheres com deficiência, né? Sim. As dificuldades que enfrentam, as LGBTs, as mulheres negras, as indígenas, né? E as idosas também, porque nós conversávamos um dia desses sobre a questão assim das mulheres que
às vezes, né, elas sentem assim que são muito poucos aproveitadas ou valorizadas, digamos assim, né? Valorizadas, seja no seu ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho, né? A gente percebe assim, quando a mulher ela busca a sua aposentadoria, né? Acho que a falta de algo mais, né? Como lidar com essa questão assim dessas dificuldades que as mulheres acabam, né, se enfrentando. Né? Vamos pensar, Paula, que quando a gente olha para uma mulher, a gente não está vendo ela só como mulher. A gente precisa entender que existe uma interseccionalidade. Uma mulher, na sociedade, ela está vulnerável pelo seu gênero, mas existem outras questões que se somam. Então, se a gente for entender que uma mulher negra vai estar mais vulnerável, né? Uma mulher negra com deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT. Então, todos esses fatores, eles vão somando vulnerabilidades sociais e que trazem mais desafios a serem enfrentados. Né? Então, tudo isso que tu está falando é algo que remete àquele fortalecimento. A gente precisa tanto internamente se fortalecer, quanto apostar talvez nas lutas coletivas, né, sociais, que são também muito importantes. Algo que a gente encontra muita força e muita potência é na coletivização, né? Então, quando a gente se reúne com outras pessoas que também vão enfrentar os mesmos desafios, enfrentar as mesmas lutas, a gente acaba se fortalecendo. Então, tanto o fortalecimento interno quanto o coletivo vai ser bem importante. E agora sobre esse ponto que tu comentou, né, muitas vezes da aposentadoria. Talvez a mulher às vezes passa a vida inteira ali com todo aquele ritmo, né, trabalho em casa, o trabalho, né, sua profissão, o cuidado com a família, o cuidado com todo mundo. E quando ela tem esse momento de desacelerar, por exemplo, de uma aposentadoria do trabalho, talvez venha aquela sensação estranha, ambígua de o que eu faço com esse tempo, para onde que eu destino. E uma dica em relação a isso é começar a fazer uma preparação anterior. Não deixa para pensar sobre isso quando acontecer. Vai pensando o que eu gostaria de fazer quando eu tiver mais tempo para mim, né? Ou até que estratégias eu posso ter para ter mais tempo para mim e para não deixar esse tempo que vai ficar ocioso ser absorvido pelas demandas de outras pessoas, de saber que, olha, sim, eu mereço um tempo para mim. Talvez vai ser agora, com a minha aposentadoria, que eu vou conseguir realmente ter os períodos de lazer. Então, começar a se preparar, começar a observar os seus desejos, as suas aspirações, as suas expectativas. O que eu quero para mim? Nesse momento que eu vou ter para destinar, aonde eu posso buscar isso? Então, é sempre tu ter uma preparação para o futuro, né? Não no sentido de tentar controlar ou ter uma ansiedade em relação ao futuro, mas de ir planejando, pensando coisas que tu pode realizar. Tu sabe que eu falo isso porque a minha mãe, quando se aposentou, nós nos preocupamos, não vamos ter que ocupar, né, todo aquele espaço que ela dedicava à educação, e aí ela foi para os clubes de mães. E aí eu trago isso assim para justamente dizer o quanto é importante essa convivência na coletividade, né, com outras mulheres, né, e a importância, eu digo sempre que os clubes de mães ainda têm essa função de se reunirem, de poderem, mas assim, e aí eu falo aqui, trago aqui a questão da depressão, né, que dizem que é a doença do século, né, que é a depressão. E a gente vê muitas pessoas, em especial as mulheres, né, na situação de depressão. Então, assim, eu vejo que uma das alternativas, né, é exatamente isso que tu fala, assim, a questão de buscar espaços onde ela possa ser ouvida, né, acolhida, a escuta, que é fundamental, né? E a gente se pergunta sempre, quem cuida das cuidadoras? Sim, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, a gente pode pensar que tanto o atendimento psicológico, que seria popularmente, como a gente conhece como terapia, ela ajuda em algum aspecto, né? Principalmente na depressão, vai ser um dos principais formatos de tratamento. Mas a gente também pode entender que existem diversas atividades terapêuticas. A convivência com outras pessoas, atividades de lazer, coisas que te trazem bem-estar vão ser terapêuticas e vão agir muito na prevenção, né? E isso é importante da gente ter no nosso dia a dia. Atividades que vão te ajudar a prevenir
a não chegar num momento de adoecimento mental. E se chegar, claro, tu vai precisar de outros recursos, mas enquanto tu estiver com saúde, estiver ativa, ter essas atividades terapêuticas vão te ajudar muito. E às vezes é esse exemplo que tu comentou, o clube de mães, com certeza ela se encontrava com outras pessoas, ela trocava experiências e aquilo ocupava o dia dela de uma forma muito funcional e saudável, né? Sim. Então, sempre buscar essas estratégias vai ser com certeza importante, principalmente para a gente prevenir e promover saúde, né? A psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico, ele vai ser necessário quando a gente já sabe que existe um sofrimento, como a depressão, por exemplo, né? Mas esse tipo de atividade vai agir como uma prevenção mesmo, então é bem importante manter. O que eu acho importante também assim, é quando a mulher se percebe, e ninguém melhor do que a gente para se conhecer, né? Que precisa de ajuda, não demore na busca, né? Então tem, como tu disseste, a porta de entrada, que é a unidade de saúde, né? Enfim, os coletivos de mulheres que também, mas não esperar, né? Porque essa espera vai comprometer, acho que cada vez mais, né? Esse sofrimento naquele momento, né? Sim. Quando a gente pensa em adoecimento mental, a gente pensa em 3 fatores. A intensidade, ou seja, aquilo é muito intenso, é muito sofrido. A gente vai pensar na frequência, ou seja, isso está acontecendo comigo sempre ou há bastante tempo. E a gente também vai pensar em prejuízos. Então, quando a gente tem um adoecimento mental, a gente já começa a ver todos esses 3 fatores. Prejuízos acontecendo, uma intensidade difícil de lidar e uma frequência intensa. Então, antes de chegar nesse momento, é importante já buscar ajuda. E acho que algo que tu comentou lá no início é de que muitas vezes se via a busca por ajuda como fragilidade ou até como algo feio no caso da psicologia. Tinham aqueles mitos, né? Nossa, mas psicologia é só para casos graves ou para quem está louco, como dizia, né? Mas não, hoje a gente sabe que na verdade tu buscar ajuda demonstra muito mais força, coragem do que fragilidade. Se a gente for pensar, não é fácil buscar ajuda, né? A gente tem que enfrentar às vezes muitas questões internas, uma independência que a gente quer ter. Então exige sim muita força e coragem tu buscar ajuda. E o quanto antes a gente consegue tratar, melhor, para que não chegue nesse período mais difícil, né? Tu sabe que há um tempo atrás a gente tinha aquela questão de dizer que as mulheres eram sexo frágeis, né? Hoje a gente percebe assim que há uma narrativa de que as mulheres são guerreiras, são fortes. Sim, nós lutamos por nossos direitos, né, contra a violação dos nossos direitos. Mas eu me preocupo, assim, muitas vezes, porque essa relação de que tu, poxa, é guerreira, tem que lutar, não te dá, parece, o espaço e a possibilidade de, às vezes, até, né, estar num momento mais de fragilidade, né? Sim. Então, isso também é uma das coisas que eu acho que as mulheres muito se cobram nesse sentido, né? De que tem que estar ali, que tu tem que ser a força, tu tem que ser a forte, tu é a matriarca, tu é, né? Sim. Isso acontece muito, né? E eu acho que tu tens total razão de ter essa preocupação. Se a gente for pensar, é sempre muito mais funcional a gente chegar num meio termo, em algo equilibrado. Então, tanto o estereótipo da fragilidade quanto o estereótipo da força são 2 extremos. São 2 extremos. E no meio disso, não somos nem guerreiras, nem indefesas, né? Nesse sentido, somos humanas, que tem tanto seus momentos de potência, de força, e a gente sabe o quanto as mulheres têm essa característica, mas também temos os momentos de sensibilidade, os momentos onde qualquer ser humano vai passar por suas dificuldades. Então, saber equilibrar vai ser muito mais funcional do que a gente assumir um ou outro rótulo. A mulher que é sempre forte, não, ela vai ter os seus momentos que ela necessita de ajuda, de apoio e merece, né? E também, de forma alguma, vai ser o outro rótulo da fragilidade. A gente sabe que hoje esse
esse mito caiu já por terra, né? Não faz nem sentido, Sim. Assim. E uma outra coisa, assim, a gente tem, todas nós temos momentos, fases na vida, né? E eu percebo, assim, que em algumas fases a gente se depara, nem todas, obviamente, mas com a questão, assim, da nossa própria natureza, né? Sim. Obviamente que algumas optam, por exemplo, não ter filhos, né? Sim. Mas a situação do parto, pós-parto, amamentação, depois tem uma fase também da questão da menopausa, né? Do climatério. Então, a mulher, assim, eu acho que vejo que biologicamente se falando, né, na questão da própria nossa, a gente já se depara com algumas situações bem adversas, né, no sentido de se adaptar ou de entender, compreender e como passar por este momento, né. Sim. Vejo assim que muitas mulheres no período de amamentação sofrem muito, umas porque não conseguem amamentar, né. E aí se culpam por isso, então assim é sempre um processo de culpabilização, né? Sim. De alguns aspectos em alguns momentos, né? Sim. Isso é bem importante de falar, Paula, porque a gente entende a mulher, o ser humano, como um ser biopsicossocial. É sempre essa tríade, né? Como a gente já veio falando, a parte do social traz vários desafios. Sim. A parte do psicológico também. E o bio também. Sim. Né? A parte biológica, genética da mulher também traz desafios, né? Que a gente sabe que passa ali ao longo da vida. Então, claro, vão existir diferenças, né, individuais, mas a gente sabe que é bem comum que essas questões tragam desafios. E claro, nesse sentido do bio, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, né? Multidisciplinar, tanto a psicóloga ou psicólogo com o médico de apoio, de referência, né? Para poder fazer esse cuidado mais aprofundado e que abarque todos esses outros desafios, né? Então, nesses aspectos, sim, a parte biológica também vai trazer desafios emocionais, psicológicos. Então, essas questões, elas se somam. São fatores que estão sempre trabalhando em conjunto. A gente não pode olhar para uma pessoa só por um fator, né? Somos seres complexos que envolvemos várias questões, inclusive biológicas. Sim. Gente, eu fiquei aqui pensando agora, falando que a gente poderia fazer uma série, né? Com vários capítulos, né? Que a gente tem vontade de ficar aqui conversando o dia inteiro para treinar, né? Mas, de fato, assim, a gente sabe que essa área, assim, eu acho que cada vez mais se faz necessário que a gente tenha a figura, né? Desse profissional que é o psicólogo, a psicóloga, né? Para nos auxiliar nos desafios que vêm. E a gente sabe que cada vez vai ser mais difícil, né, lidar com situações que estão por vir, mas que a gente precisa, sem dúvida, acho que estar ouvindo, né, uma mensagem, um recado, uma informação, né, essa questão da gente romper com todos esses preconceitos que nós mesmas criamos em relação à questão da saúde mental, né, porque resistir e não buscar ajuda é algo que vai só trazer mais prejuízos para a nossa saúde mental, né. Então, eu quero aqui agradecer a Tainá mais uma vez, dizer que sem dúvida a gente vai se encontrar, né, em outros momentos e te convidar sempre para estar conosco, para poder também trazer essa fala para as mulheres, né? Então, agradecer muito, pedir que as mulheres que assistirem esse vídeo sugiram para outras mulheres que ouçam, que assistam, né? Porque nós precisamos estar conectadas, né? E acreditar, assim, que é possível, sim, embora com todas as diversidades, a gente buscar uma vida, uma qualidade de vida melhor para todas nós, né? E sempre uma se unindo à outra, assim, acho que é se fortalecer dentro dessa luta que é diária, né, Tainá? Acho que sim. O cuidado em saúde mental, ele vai te auxiliar a encontrar uma vida que faça sentido para ti, dentro do teu contexto, da tua história, uma vida significativa, que seja equilibrada tanto no cuidado quanto no ser cuidada. Então a gente sabe que as mulheres hoje passam por esse desafio, então é cada vez mais importante que a gente traga essas informações, né, para toda a população, uma informação de qualidade com um profissional adequado, para que a gente possa ir cada vez mais ampliando e promovendo saúde através desse tipo de espaço.
E a Tainá também, ela é uma profissional que tem atendido, né, muitas, provavelmente, mulheres, tem trabalhado com coletivos, né, Tainá, assim, então a gente aqui quer deixar esse registro do profissionalismo, né, e da atuação da Tainá, e isso já vem desde, eu me lembro da questão das enchentes, tu dando esse suporte para nossa comunidade de forma voluntária, né, isso é muito importante, que mostra, assim, o teu compromisso e esse olhar com as mulheres, né. Te agradeço muito por esse comentário. Eu acho que desde que eu entrei na psicologia, eu tive essa perspectiva, né, de que é uma profissão com compromisso social. Então, é o meu trabalho, com certeza, mas eu não posso desvincular a função social que ele tem. Então, é uma grande honra para mim estar sempre envolvida com essas questões, me conecta com os meus valores, então é bem importante para mim participar desse tipo de ação. Eu estou encantada, né, maravilhosa. Muito obrigada, então, Eu que agradeço. E ficamos por aqui por hoje, mas vamos ter outros momentos, né? Tá bem. Tá bem, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.